Fala pessoal, aqui professor Júlio Rodrigues, professor de filosofia, trazendo para vocês mais uma discussão sobre uma das questões voltadas agora para o pensamento de Hegel, ou seja, filosofia contemporânea. Antes de a questão, vamos um pouquinho aqui no quadro. Quem é Hegel? Hegel é um pensador que vai ter grande perspectiva na passagem do século XVIII para o século XIX, quando ele vai construir essa ideia da filosofia contemporânea, tá? Voltada para quê? Para aquilo que ele está chamando de idealismo. O que é o idealismo, Júlio? É o desenvolvimento daquilo que é o ideal, o perfeito? Não. Para Hegel, o idealismo é a construção daquilo que vem a ser a ideia. Só que por Hegel ele tem uma perspectiva diferenciada, porque ele diz que a ideia é que vai formatar a realidade. Ou seja, tudo que nós temos hoje é nada mais, nada menos que fruto de uma ideia que nós concebemos em algum momento. Ué, Júlio, mas nós concebemos? Sim, porque esta ideia aqui é o fundamento da própria racionalidade que está no ser humano, que é diferente daquela perspectiva de uma ideia absoluta. A ideia absoluta é o próprio Deus. Então Deus é o Criador, que inclusive vai funcionar como sendo uma inspiração para essa ideia racional que nós temos. Pois bem, no pensamento hegeliano, é como se necessariamente tudo que existisse fosse e tivesse começado na ideia. E a partir do momento que eu crio a ideia, eu faço com que o objeto exista. Quando Schopenhauer fala da constituição do mundo como vontade de representação, ele pega uma ideia do Hegel ao mostrar que o que é o mundo? Aquilo que eu penso dele, ou aquilo que eu entendo que ele existe. Tentem imaginar, a consciência humana é aquela que constrói essa relação da ideia. Já estava lá em René Descartes. Só que agora o Hegel está dizendo que essa consciência é a formuladora daquilo que existe na realidade. E como é que ocorre essa mudança? Graças ao devir. O que é o devir? Devir é o fundamento do movimento dialético, ou seja, o choque constante de ideias. Primeiro eu faço uma afirmação, eu tenho uma tese. Depois eu faço uma negação dessa afirmação, eu tenho uma antítese. Do choque das duas, nasce uma síntese. Portanto, para Hegel, a perspectiva da ideia é aquela que me propicia a liberdade histórica. Isso é só uma palhinha de Hegel. Vamos à questão. A genuína e própria filosofia começa no Ocidente. Só no Ocidente se ergue a liberdade da autoconsciência. No esplendor do Oriente desaparece o indivíduo. Só no Ocidente a luz se torna a lâmpada do pensamento que se ilumina a si própria, criando por si o seu mundo. Que um povo se reconheça livre, eis o que constitui o seu ser, o princípio de toda a sua vida moral e civil. Temos a noção do nosso ser essencial, no sentido de que a liberdade pessoal é a sua condição fundamental e de que nós, por conseguinte, não podemos ser escravos. O estar às ordens do outro não constitui o nosso ser essencial, mas sim o não ser escravo. Assim, no Ocidente, estamos no terreno da verdadeira e própria filosofia. Pessoal, perceba, quando ele fala Ocidente, ele está falando dessa liberdade racional que o Ocidente tem. No Oriente, você tem uma liberdade condicionada à perspectiva mitológica, religiosa, de um destino, de um fundamento que te antecede. Para Hegel não existe. Para Hegel, só vai se ter liberdade quando ela nasce dessa capacidade do própria ideia do ser humano. Correto? Então percebam, esse é o texto. Qual que é o comando da questão? De acordo com o texto de Hegel, a filosofia, a correta é a letra D, é inseparável da realização e expansão de potenciais da razão e da liberdade. Por quê? Porque é na razão que está a ideia racional e na liberdade que o ser humano pode criar. Como é que ele cria? Tese, antítese e síntese, sendo que a síntese é sempre maior e melhor do que a própria tese formulada, tentando constituir-se como sendo um pensamento que vai mostrar como é que o mundo se desenvolve. Dá uma olhadinha nas outras alternativas. Letra A, visa o estabelecimento de consciências servis e representações homogêneas. Gente, ele está falando que nós temos que fugir da escravidão, não ser servil. Letra A está fora. Letra B, é compatível com regimes políticos baseados na censura e na opressão. Se há censura e a opressão, eu sou escravo. Está fora. Letra C, valoriza as paixões e os sentimentos em detrimento da racionalidade. Paixão e sentimento me deixa instintivo, não me deixa racional. Está fora também. E letra E, fundamenta-se na inexistência de padrões universais de julgamento. Essa inexistência
foge do âmbito universal que o idealismo nos propõe. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos daqui a pouco em outra questão. Um grande abraço.